Salmos, capítulo 78, e vamos ler de maneira alternada. Eu começo nos ímpares, e a igreja acompanhará nos pares. Salmos 78. Escuta, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encolheremos contaremos a futura geração os louvores do Senhor, no seu poder e as maravilhas. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Filhos que ainda hão de nascer, levantassem, por sua vez, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Não fossem os seus pais, geração destinada e rebelde, geração de coração, cujo espírito não é fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não quiseram. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como um dique. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Até aqui. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, mais uma vez aqui estamos, ó Deus, na Tua casa, reunidos como igreja Tua, e isto tudo, ó Pai, acontecendo pela Tua boa e poderosa mão, que aqui tem nos trazido, tem nos conduzido até a Tua casa, para que juntos, unidos no Senhor, possamos assim Te glorificar, Te louvar. E agora, Deus, quando da leitura da Tua palavra, pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, mais uma vez, pela Tua bondade e graça, através do Teu Santo Espírito, o Senhor continue falando aos nossos corações, para que possamos a cada dia, ó Pai, saber Te louvar com entendimento, com gratidão, com alegria, com gozo em nossos corações. A oração que Te fazemos, agradecido, com perdão de pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, estamos diante de um texto que narra fatos acontecidos em outros livros da Palavra de Deus e que nós já conhecemos, já passamos algumas vezes por essas outras leituras que aqui o salmista, né, no caso Asaf, né, esse aqui é um salmo didático de Asaf,
Ele estava relembrando as coisas acontecidas ali com o povo de Deus. Mas nós, nesta noite, gostaríamos de estar refletindo no seguinte aspecto: rebeldia, obediência. Aqui, nós observamos no povo de Israel algo tremendo, algo que só aconteceu em toda a humanidade com o povo de Israel. Qual é o outro povo que, por mão forte de Deus, foi tirado de uma escravidão de 430 anos? Qual povo foi conduzido por esta mão forte por um deserto? Não foi por uma cidade onde você, ao descer do prédio, tem um supermercado, tem uma peixaria. Não, é um deserto. Qual povo pôde contemplar a mão poderosa de Deus abrindo um mar e este povo passando a seco? E detalhe, depois que passaram, depois que o povo passou, o que aconteceu? O Egito veio atrás, o soldado do faraó, e o mar fecha, e ali termina a glória do faraó. O povo de Israel é um povo privilegiado, e é interessante observarmos que isso, detalhe, não porque fosse um povo bonzinho. A Bíblia, Deus nos mostra que era um povo que de dura cerviz. Era um povo, ou a coisa acontecia de acordo com o que eles estavam premeditando, com o que eles tinham pensado da maneira como fosse acontecer, ou o confronto estava prestes a acontecer. Israel foi tirado dali, do Egito, ou melhor, é interessante como é que é a história, né? Como é que o povo lá começou lá no Egito? Nós sabemos lá que Jacó foi levado para o Egito quando José era lá o segundo. Tinha um faraó, depois era José, era o filho de Jacó. E ali parece que foi 8 pessoas. Não, ali foi a família de Jacó, seus filhos, acho que 70 pessoas, se não me falha agora a memória. Começou aquela nação. Depois chegou um tempo que essa nação foi crescendo. Aqui José já tinha sido recolhido por Deus. A nação cresce de uma maneira rápida, forte e assustadora, porque apesar de serem tratados como escravos, mesmo assim eles cresciam de maneira, não sei se a palavra certa seria de maneira fácil, pelo menos para o povo do Egito, isso trazia um incômodo, e aí começa a perseguição. Mas aí Deus ouve o clamor, ouve o choro, ouve as orações ali do povo. Deus chama Moisés, juntamente com Arão, leva ali e retira o povo do Egito, e faz aquela caminhada pelo deserto, e ali todas essas... Se nós continuarmos a ler o Salmo 78, vamos observar que ainda acontecem outras maravilhas, outros milagres aqui com o povo de Israel. Mas é interessante observarmos, irmãos, olha como é que a palavra de Deus é. Paulo vai falar lá em Romanos que nós somos salvos por ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando andamos em obediência à palavra de Deus. Os milagres que Deus fizera ali para o povo de Israel não trouxe salvação para Israel. Mas foi sinais onde Deus mostrara claramente
todas as condições de que poderia salvar e ainda mais. Que era essa a intenção exatamente de Deus salvar Israel, não só da escravidão física, porque nós sabemos que elas se envolveram na idolatria e aí já existia uma escravidão o quê? Espiritual. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, não estava ali somente trazendo Israel, pensando em salvá-lo, livrá-lo fisicamente daquele trabalho forçado, daquelas chicotadas que ele levava. Não era só isso, era muito mais. E Deus então conduz esse povo pelo deserto para que eles pudessem observar este poder de Deus, este amor de Deus, apesar de ser povo de dura serviço. Mas o que acontece? Aqui no início, aqui, Asaf mostrando aqui essa glória de Deus, né? No verso 3 diz, o que ouvimos e aprendemos e que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, de seu poder e as suas maravilhas. Asaf vai contando isso aqui. Mas quando chega no verso 10, olha só, parece que há uma virada aqui de 180 graus. Aliás, agora lembrei de um detalhe. Certa feita, uma pessoa pregando, ele falou assim, não foi uma virada de 180, foi uma virada de 360. Eu falei, opa! Aí ficou no mesmo lugar. Aí tem que ter cuidado, né? Às vezes o pregador se empolga, não, 180 é pouco, 360. Opa! Não, aí vai ficar no mesmo lugar. Mas aí, irmão, uma virada de 180. E o que a gente observa aqui? No verso 10, não guardaram a aliança de Deus, o que é mais doloroso, irmão? Não o quê? Andar na sua lei. Uma coisa, irmãos, é quando você não sabe fazer as coisas, certo? A outra coisa é quando você não quer fazer a coisa. Aí o negócio é grave. Muitas vezes você dá uma missão para uma pessoa, a pessoa chega lá, faz, chega, poxa, pá, não é assim, fez tudo errado, pá, não. A pessoa não soube fazer. Ou pode ser até que não quis fazer certo também. Aí a pessoa vai avaliar. Mas às vezes ele não soube fazer. Mas aqui, eles não quiseram. Ou seja, eles sabiam, conheciam a lei de Deus, sabiam os propósitos de Deus, o que Deus estava querendo com eles. Mas Deus, nós não vamos andar na sua lei. Vamos andar na nossa. Vamos fazer as coisas do nosso jeito. E Deus ali, mostrando milagres sobre milagres. E não teve jeito. Irmãos, essas coisas, essa passagem aqui que nós lemos, até esse verso 21, quando a gente começa ali agora, esse Salmos ele divide em algumas partes. Tem a parte de 1 até 12, melhor, até 11, depois de 12 até 42. De 12 a 42, nós vemos aqui já a participação de Moisés, o envolvimento de Moisés de uma maneira mais profunda. Quando Deus chama Moisés, é por isso que eu pensei em obediência, rebeldia e obediência. Aqui nós estamos vendo a rebeldia. Quando nós chegamos aqui no verso 19, o povo, no verso 18, diz assim, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. É por isso que o nosso entendimento aqui que a palavra nos dá é que eles queriam as coisas do jeito dele. Não como Deus propôs no coração abençoá-lo, da maneira como Deus... Irmãos, a maneira como Deus faz as coisas para a gente é a maneira certa. Às vezes até a gente fica assim, mas poxa, mas assim, é desse jeito? É porque a gente ainda não entendeu. Quando chegar um momento que a gente entender
da maneira que Deus fez, perdoa, Deus, porque eu só estava certo, não é eu que estava errado. E aqui eles queriam as coisas do gosto dele, não estava do gosto dele. Aí quando chega no verso 19, falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Olha que pergunta, irmãos. Vamos dar uma parada aqui. O povo que viu Deus fendendo rocha, tirando água da rocha, atravessando o mar, sem ninguém se molhar, naquele paredão de água, e outros milagres mais, e agora estou ainda em dúvida. Será que Deus pode preparar uma mesa para a gente no deserto? Porque eles queriam uma coisa do jeito dele. Não como Deus estava conduzindo, tratando da saúde deles, mas queriam do jeito deles. E aqui uma palavra provocativa. Porque veja bem se não é provocação. Esse Deus abriu mares, fendeu rochas, da rocha tirou água, tirou o povo completo lá do Egito, inclusive quando saíram, o povo do Egito deram ouro, deram prata, né? Quando nós vemos a passagem do Egito, do Êxodo, aí nós vemos o povo sendo complacente, o povo do Egito sendo complacente com o povo de Israel ao sair, quando saíram do Egito, dando ouro, dando prata, roupas. Será que esses milagres não seriam suficientes para eles acreditarem que Deus poderia fazer muito mais do que preparar uma mesa no deserto? Quer dizer, há um instinto aí, há um pensamento de provocação, de provocar a Deus. E essa provocação, irmãos, chega a um ponto que é interessante, quando nós lemos, Deus falando para Moisés, quando Moisés desce ali com as tábuas da lei, e que chega lá embaixo, vê aquele movimento, quando Moisés chega mais perto, o que está acontecendo? Eles tinham feito um bezerro de ouro para adorar. E aquilo deixou Moisés arrasado. Interessante que Deus ali faz uma proposta para Moisés. Irmão, lembra a proposta que Deus fez para Moisés? Qual foi a proposta? Antes que Moisés chegasse no arraial, antes que Moisés visse ali o bezerro de ouro, porque Deus é onipresente, senhor, irmão. Ele já tinha visto o que estava acontecendo lá, antes que Moisés chegasse. E qual foi a proposta de Deus para Moisés? Moisés, como é que é? Perfeitamente. Moisés, vou destruir toda essa nação e vou fazer de você uma nova nação. Moisés aceitou? O que Moisés fez? Moisés foi orar, foi clamar a Deus. Deus, não faz isso não. Sabe por quê, Deus? O povo vai dizer que o Senhor tirou o teu povo do lado do Egito para trazer para o deserto para o Senhor matar o seu povo aqui no deserto. Não destrói o teu povo, não. Moisés intercedeu por aquele povo e Deus, diz a palavra, que se arrependeu depois dessa oração de Moisés e não destruiu o povo. E o povo continuou sob o comando de Moisés na sua continuação. Ali já tinha acontecido um milagre da água. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, fala. Isso aqui, irmão, é algo que... É por isso que eu preparando essa mensagem, eu falei assim, gente, o que é um coração rebelde, o que é um coração obediente, temente a Deus. Lá, na primeira milagre, quando Moisés fala para a rocha, né? Perdão, quando ele bate na rocha e sai água, e
povo é sanada, a sede do povo, dos animais. Aqui, mais na frente, nós vamos ver de novo, ou seja, o povo provocando Moisés por falta de água. E o que Deus fala? Moisés, fala para a rocha. Isso aí, a gente pode ir lá, podia ter um irmão que lesse para a gente. Olha só o que está. Salmo 106, versos 32, 33. Salmo 106, versos 32 e 33. O que diz? 106, 32, 36, 32, 33. O que é esse irrefletidamente? Deus colocou para Moisés, desta vez não é para ferir a rocha mais não, mas desta vez é para você falar para a rocha. Isso aí, irmãos, é algo de ensino para cada um de nós. Vocês já perceberam que muitas coisas a gente faz de uma maneira tão automática? Por quê? Porque você já fez daquele jeito, deu certo. Você já, né? Você sabe que o copo está aqui, já nem olha para o copo, né? Você já leva a mão aqui e já pega o copo. Mas só que você pode, de repente, esbarrar e derrubar o copo. Tem que olhar para ver se o copo está ali no mesmo lugar. Às vezes você faz as coisas de uma maneira muito automática. O que aconteceu com Moisés? Lá, na primeira vez, era para ferir a rocha e veio água. Dessa vez não era para ferir. É para falar para a rocha. E esse evento, esse acontecimento de ferir a rocha, e dessa vez para falar para a rocha, está falando de Cristo. Porque Cristo, a primeira vez que ele veio a este mundo, ele foi ferido. Da segunda vez, ele não pode mais ser ferido. Da primeira vez, é paz, é acordo, é salvação, é redenção. Não haverá mais morte. Então, Moisés agiu de maneira irrefletida, porque não era para bater mais na rocha, agora era para falar para a rocha. Mas quando nós lemos a passagem, deixa eu ver se eu aqui me localizo, Vou ver esse aqui. Não, Êxodo 17, 6. Como nós vimos, irmãos, o Salmo 78 é uma repetição, ou contando o que já acontecera em relatos de outros livros da Bíblia. Então, lá em Êxodo, capítulo 17, no verso, ver se eu estou certo aqui, 17, 6. Aqui Deus ordena para Moisés ferir a rocha. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então, aqui a ordem foi para ferir. Números capítulo 20. Olha só agora aqui. Moisés fere a rocha em Meribá. Para a gente ganhar tempo, aqui no verso 8. Vamos ler do 8 até o 10. O que diz? Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai, olha a diferença, falai a rocha,
e dará a sua água. Assim lhe tirareis água na rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Moisés já começa com um tom aqui, né? Porventura, faremos sair águas destas rochas para vós outros? Esse aqui foi a maneira irrefletida, como ele diz lá no Salmo 106, como ele falou. Primeiro ele chama o povo de rebelde, quando Deus ali está dando ordem para Moisés, para que ele tire água para acalmar o povo, tirar a sede do povo. E Moisés aqui chama Arão e diz ao povo: vocês duvidam que nós não teremos condições de tirar água? Porque já tinha acontecido uma vez. Aquele negócio do automático, o perigo do automático. Às vezes um verbo muda tudo. Lá era para ferir realmente, agora não é mais para ferir, agora é para falar. E aqui Moisés agiu devido também, irmãos, à pressão que Moisés estava sofrendo ali com o povo. Isso aí é um cuidado, por isso que Paulo fala que nós devemos orar pelos nossos líderes, para que eles tenham conforto de alma, conforto para poder conduzir a casa de Deus. E não ficarmos pressionando as nossas lideranças, mas orarmos pelas nossas lideranças. Porque são homens também, pecadores, como todos nós somos. Então podemos incorrer em falhas. Moisés era um homem ali obediente, temente a Deus, mas nesse momento aqui ele se desequilibrou. É o que aconteceu. Irmãos, o que chega, não sei para o irmão, mas acho que acredito que para os irmãos também. Sabe, por conta deste ato de Moisés, Deus o proibiu de quê? Alguém lembra? De entrar na terra prometida. Um homem que foi chamado por Deus, foi obediente à voz de Deus, pegou uma missão. Eu vou te falar, não é para qualquer homem, não. Eu falo por mim, por seus irmãos. Não é para qualquer homem, não. Uma missão, e como diz a Bíblia, que só de homens, 600 mil saíram do Egito. Gente, se você pegar 600 mil homens e multiplicar aí com a esposa e mais 2 filhos, quanto que dá isso aí, gente? Imagina conduzindo essa multidão. Obediente, temente a Deus, procurando não errar diante de Deus e procurando fazer com que o povo de Israel não viesse a estar pecando diante de Deus. Olha só, porque quando a gente cuida só da gente, é uma coisa, mas Moisés estava cuidando dele, da família dele, e aquele povo ali era a família de Moisés. Mas aqui acontece isso com Moisés. Falou de maneira irrefletida. E quando nós olhamos aqui, até anotei, como se fosse 3 erros de Moisés. O seu mau humor em chamar os israelitas de rebeldes, quando o próprio Deus mandara ali apenas lhe trazer refrigério. Mas, irmão, Moisés estava sofrendo uma pressão tremenda ali. Mas Deus falou para Moisés: não, Moisés, eu estou te dando uma ordem que é para você falar para a rocha, para acalmar o povo, para você tirar a sede do povo. Não é para chamar de rebelde. Olha só. Sua sugestão que a água dependia do poder dele e do seu irmão. No verso 10, a gente observa isso aqui. Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Verso 10 do capítulo 20 de Números. Feriu a rocha quando a ordem divina era falar a rocha. Isso está lá no verso 8. Irmãos, tem certas coisas que a gente precisa estar com um coração calmo, tranquilo. Certas coisas, tudo para nós precisamos estar com o coração tranquilo, obediente, temente
a ouvir a voz de Deus, para que a gente possa fazer aquilo que agrada a Deus. E não tudo a gente reclamar, tudo a gente achar que não está bom, que está errado. Isso é um perigo. Isso dá como que um bloqueio na nossa mente, que a gente fica sem condições de fazer as coisas de maneira correta. Mas quando você procura fazer as coisas com... Observa só um detalhe, irmão. Quando o Senhor Deus, ao criar todas as coisas, qual era a expressão de Deus quando ele terminava cada coisa? E viu Deus que era bom. Quer trazer refrigério à sua mente, ao seu coração? Quando você fizer um trabalho, lá que seja, como ficou bom. Gostei. Da próxima não vou melhorar, mas ficou muito bom. Do que se eu chegar assim, perdi meu tempo. Para que eu fui fazer isso? Irmão, isso é como que bloqueia a gente a pensar em coisas melhores. E Deus nos ensina isso, irmão. É a cada obra que ele fazia e viu Deus que era bom. Isso é interessante. Isso é muito bom. Eu vejo o pastor contando aqui as histórias dele lá em Belo Horizonte. De vez em quando ele conta as histórias de Belo Horizonte. Mas eu acho que todos nós, né, que até uma certa idade na nossa jornada cristã, sempre tem alguma história que na nossa vida acontece. Eu me lembro que nós, quando começávamos a nossa congregação lá em Camaipi, Camaipi é o nome de uma rua onde tem a igreja congregacional de Camaipi. Essa igreja, ela é filha da igreja congregacional de Bangu. Eu não sei se os irmãos têm uma ideia da distância de Bangu para Campo Grande. Você pegava um ônibus ali, era no mínimo meia hora dentro daquele ônibus. Mas o pastor, na época lá, o pastor José Estevão, ele está já recolhido pelo Senhor, com o Senhor, ele fazia a escala e ele também se escalava. Então, de vez em quando, ele ia lá pregar lá para a congregação. Então, ele descia do ônibus, ali em frente do Campo Grande, e ia até a congregação. Isso aí dava ali uns 15 minutos andando a pé depois que descia do ônibus. Uma certa feita, ele chegou lá contando essa história. Eu vim agora pelo caminho, e a nossa escola lá, parece que era na parte da tarde, então aquele sol de 3 horas, 4 horas da tarde, ele ia para lá. Ele disse que quando desceu do ônibus, ia caminhando para a igreja, aí daqui a pouco, ele viu 2 garotos na rua, e um carregando o outro, o mais velho carregando o mais novo. Só com um detalhe, o mais novo era fortinho, e o mais velho era franzino. E ele carregando, irmão. Aí disse, o pastor passou, meu filho, deixa o teu irmão caminhando. Ele, não, é meu irmão. Não, tudo bem, é teu irmão, mas para que você está carregando um garoto mais pesado do que você, rapaz? Bota ele para andar, deixa ele... Ele é meu irmão. Mas não pode... Não, ele está bem, mas é meu irmão. Então, irmão, eu fico pensando aqui, Moisés, vendo o povo ali, ele com essa incumbência de carregar aquele peso, que era bem maior, seria quantas vezes do que o seu próprio peso, mas ele no seu coração falava, Deus é meu irmão. Essa missão é minha, o Senhor me deu esse trabalho para fazer. É igual aquele garoto, não, minha mãe, não sei se a mãe falou para ela, toma conta, quer ver, né? Hoje em dia acho que não tem muito isso, mas no meu tempo lá, quando a gente era criança, a minha irmã mais velha praticamente foi a minha mãe. Né? Então, 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres. Então, a minha irmã mais velha é que cuidava dos menorzinhos. E minha mãe não conseguia cuidar de todo mundo. Né? Não conseguia, dividia um pouco a tarefa. Então, de repente, a mãe falou para o mais velho, toma conta do seu irmão. Se acontecer alguma coisa com ele, você vai chegar aqui, né? Às vezes os pais tratam seus filhos. Então, estava carregando aquele peso maior do que ele, quase o dobro. E o pastor falou, quanto garoto para andar? Não, é meu irmão. E agora, quem vai dizer que vai tirar do colo? É meu irmão. Então, nós vemos aqui Moisés numa situação assim, Deus, eu sei que a missão é pesada, a carga não está leve, está difícil, o povo está
me trazendo dificuldade, está me impressionando, está me cobrando toda hora coisas que eu não posso, eu não tenho como dar. Deus, como é que eu vou dar água para esse povo nesse deserto? Moisés, calma. Vai lá, pega aquela vara, né, a vara que você usou lá para o rio, vai lá e fere a rocha. Foi a primeira vez, né? E ali o povo teve água. Moisés aqui, irmãos, teve esse problema, perdeu a bênção de entrar na terra prometida. Mas eu fico como que olhando, nessa obediência de Moisés, o exemplo maior não podia ser outro, a obediência de Cristo. Cristo deixou a sua glória deste mundo. O objetivo de Jesus, primeiro, era ser servo. Só que para ser servo, ele precisou ser, antes o quê? Homem. É gnose, né? A gente vê lá em Filipenses capítulo 2, verso 7. Deixou a sua glória. Ele, para servir, para ser servo, e servo depende completamente de obediência. Como é que você vai servir se não for obediente? Então, um lugar que você serve, às vezes, sem ser obediente, você é obrigado a servir. Não sei quem já serviu o quartel aqui, né? Acho que uma quantidade já serviu. Que bota a tropa em forma e ali você é obrigado a seguir o pelotão. Ordinário, marcha, 1, 2, 1, 2. E se você errar o passo que está atrás, que no teu calcanhar, você tem que andar certo. Quando dá meia volta, vou ver, todo mundo tem que voltar, olhar para a direita, olhar para a esquerda. Né? Quem seguiu o quartel sabe esses comandos aí. Mas você deve estar, muitos ali estão ali, irado com o comandante, que o comandante já não era para ter acabado esse negócio, um sol quente, a gente sofrendo aqui, e não pode parar. Então, obedece por obrigação. Jesus obedeceu por amor, porque ele trouxe dentro dessa sua provisão, dessa obediência, ele traz a salvação para cada um de nós. Ele deixa a sua glória. Moisés aqui, quando Deus fez aquela proposta, Moisés, vou destruir todo mundo e farei de você e a sua família uma nova nação. Não, Deus, não faz isso não. Olha só o temor, a obediência de Moisés. Mas aqui, infelizmente, Moisés cometeu essa situação e ele perde a bênção de entrar na terra prometida. Mas nós, irmãos, observamos aqui algo extraordinário ainda na vida de Moisés. Quando a gente chega lá no finalzinho de Deuteronômio, olha só, irmão, vou convidar os irmãos mais uma vez aí para ter essa paciência e abrirmos aí as nossas Bíblias. Quando Moisés recebe, olha só, olha que coisa extraordinária, irmão, isso aqui realmente é temor a Deus, é obediência a Deus, é fazer aquilo que agrada a Deus. Olha só, no capítulo 32 de Deuteronômio, naquele mesmo, a partir do verso 48, Deuteronômio 32, a partir do verso 48. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão, aos filhos de Israel. E morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte e se recolheu ao seu povo. Porquanto, aí Deus continua falando para Moisés, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Irmão, isso aqui chega a causar em nós um homem que trabalhou tanto,
obedeceu, foi temente, mas cometeu aquela falha. E agora Deus, Moisés, você vai olhar a terra que eu estou aqui dando de possessão aos filhos de Israel, mas você não vai, você vai morrer antes do povo entrar lá. Mas ainda que mais me surpreende, meu irmão, é que logo depois disso aqui, olha o capítulo 33. A bênção de quem? De Moisés. Que coração, irmão. Que coração. Depois de ouvir uma palavra desta de Deus, dizendo que eu acredito que Moisés, desde quando tirou o povo lá do Egito, eu vou entrar nessa terra. Eu faço parte do povo de Israel. Né? Eu acho que qualquer um de nós aqui que tem essa missão dessa, você está aqui no meio da igreja, quando vê Jesus buscar a igreja, eu estou no meio. Aí chega na hora, não, você não foi um servo fiel, você não vai entrar na terra. Já pensou, irmão? Isso é um alerta para cada um de nós, de como nós temos que nos cuidarmos diante do nosso Deus, do nosso Pai, de como devemos obedecer e seguir as suas ordens, os seus decretos, a sua aliança feita em favor de cada um de nós. Moisés é um exemplo de servo, olha o que acontece. Isso, irmãos, possa estar falando fundo aos nossos corações, para que cada dia a gente venha estar de uma melhor, procurando uma maior santidade de Deus para nossas vidas. E aqui nós temos a bênção de Moisés. Olha só, meu irmão, como é que Moisés começa a sua bênção. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio... Aí, bom, vai contando toda a situação, eu só quero ver aqui, eu leio para os irmãos, o finalzinho, o final, que é o verso 29. Depois, irmão, com calma, lê em casa essa bênção de Moisés, deste homem, esse varão que Deus escolheu, chamou, deu uma missão tão difícil, né? E como nós vimos aqui, não entrou na terra prometida, mas olha o que Moisés fala no verso 29 desse capítulo 33 de Deuteronômio. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim a teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Olha como é que Moisés termina, conclui a sua bênção a respeito desse povo que fez isso com Moisés. Irmãos, isso é para trazer ensinamento para cada um de nós. Quantas vezes na nossa jornada, no nosso dia a dia, acontece alguma coisa que a gente bate de frente, como diz aí, né? Bate de frente. Mas, irmãos, é como diz lá em Mateus, vai lá, deixa a tua oferta no altar. É isso que Mateus fala? Vai lá, conserta com o teu irmão. Depois traz a tua oferta. Porque se você não fizer assim, irmão, a oferta não vai ser aceita. Você tem que ir lá consertar com o seu irmão. Depois você vem e traz a oferta. Aí Deus aceita. É o que acontece aqui com Moisés. Ele, apesar de todas essas dificuldades que ele enfrentou com o povo, na condução até chegar de frente da terra prometida, onde ele não pôde entrar, mas ele está em paz com o seu coração e decreta esta bênção para o povo de Israel. Irmãos, que nesta noite, nós que estamos nessa nossa jornada, nossa caminhada cristã, onde Deus, por graça e misericórdia, porque nós não temos mérito algum de termos este privilégio de sermos os servos do Altíssimo, o Criador de todas as coisas. É só graça, irmão. É só misericórdia, é só bondade, é só poder de Deus. E quem somos nós? O povo aqui até provocou, pode Deus colocar uma mesa... Gente, nós já louvamos a Deus pela mesa que tem nos dado todo dia. Não é isso, irmãos? Glorificado, exaltado seja a Deus pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso trabalho, pelas nossas atividades, enfim, por sermos servos escolhidos por Ele mesmo e sendo trazido por Ele mesmo à sua casa, à sua palavra, ao conhecimento da mesma, à aplicação da mesma para conserto das nossas vidas. Que possamos, irmão, nesta noite, mais uma vez, formar exemplos dos servos do Senhor,
como no caso aqui nesta noite nós estamos meditando a respeito de Moisés, para que possamos estar fazendo aquilo que agrada, que glorifica, que exalta o nome do nosso bendito e glorioso Deus.